Você que está aqui com a gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à primeira gravação de podcast do Vitale Studio Box. Eu sou Camila, sou aluna Vitale, e hoje eu estou aqui com esses mestres, né, da educação física, o Diego Cassas e o Thiago Lisboa, para falar um pouquinho do que é Vitale, desse novo formato de treino e falar de saúde e bem-estar, porque afinal está muito ligado a esse próprio projeto. Sejam muito bem-vindos, meninos. Fala, Camilinha, brigadaço por estar aqui hoje, é um prazer enorme, você que é nossa aluna, acompanhou todo o nosso crescimento, né, esteve conosco em todas as horas ali dentro do Vitale, só te agradecer, esse é o primeiro podcast de muitos que virão, e vamos pra cima, eu acho que vai ser um papo super prazeroso e divertido. Olá, galera, sou o Thiago Lisboa, queria agradecer, Camilinha, por estar com a gente aí mais nesse projeto, né, que está iniciando hoje, sendo o primeiro podcast de muitos que ainda estão por vir, né? Queria agradecer e tem tudo para ser um bate-papo bem bacana, explicar um pouquinho sobre o que é nossa trajetória, nossa história, como é que funciona o nosso treinamento, tem tudo para ser show de bola. Valeu! Tenho certeza, gente. Inclusive o prazer é meu, viu? Obrigada pelo convite, vocês sabem que podem contar comigo. Então vamos começar esse bate-papo pelo começo. Como é que surgiu esse interesse de vocês na área da educação física? Como é que começou essa carreira, essa trajetória de vocês? Contem um pouquinho pra gente. Eu e o Diego, a gente se conhece já tem bastante tempo, né? Desde o tempo de escola, que as nossas vidas aí tá ligada, né? Então a gente é amigo mesmo, tem toda uma trajetória familiar, passava férias junto, estudava junto, treinava junto. Então acho que começou mesmo na escola mesmo. A gente gostava muito de treino, sempre desde pequeno, tempo de girassol, não, Tiagão? Ivana Berenice, treino na Bons Lagoa. Enfim, a gente sempre estava ligado, né, nessa parte esportiva mesmo, participava de campeonatos de alto rendimento. Com o tempo a gente foi se distanciando um pouco, mas coisas da vida mesmo, eu não deixei de me cuidar também. Entrei pro CrossFit também, né? Que eu sou muito grato ao Cross. Inclusive, o Diego aí me ajudou muito nesse início do CrossFit. Passei por academia, estagiário. Então, eu vivenciei muito esse processo aí na musculação, no CrossFit. Essa parte esportiva, no geral, eu tô ligado aí, já tô formado, já tem mais ou menos 15 anos de formado, participando aí, sempre muito envolvido, né, nessa parte esportiva. E basicamente isso, eu e o Diego, a gente tem essa ligação desde o tempo escolar mesmo. Show de bola, só complementando um pouco, né, com relação ao que o Galego falou, a gente já vem de uma trajetória aí há bastante tempo, nós temos 15 anos basicamente formados. Particularmente eu lá dentro da minha casa, a gente sempre, né, priorizou a questão esportiva, eu fiz inúmeros, desde basquete, futebol, vôlei, todas as modalidades possíveis eu fiz durante o ciclo de adolescente, enfim. E eu fui me interessando a cada dia mais, né, pela questão mais humana, de realmente entender mais sobre biomecânica, anatomia, tudo isso. E a escolha pela educação física foi a melhor escolha que eu pude realmente fazer, né? E a educação física hoje eu vivo 100%. Passei por todos os processos, né? Desde estagiário, professor de sala, personal trainer. Depois entrei também no mundo do CrossFit, onde tive minha primeira experiência como gestor, né? Tive o CrossFit ETC, localizado dentro da Estação Saúde. E posterior a isso, eu comecei também a minha academia em Balsas, no Maranhão, né? Onde hoje tem 15 modalidades. Juntamente com isso, surgiu a oportunidade, né? Eu e Galego e o nosso sócio também, o Goiano, de entrar no mundo mais exclusivo, que é um mundo que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Vou deixar a galera de casa mais apreensiva, né, Camilinha? Então vamos ver. Justo, fazer um suspense. Então, só para falar assim que não é clichê não, mas realmente a educação física é algo que a gente tem no sangue, né, Diego? Desde pequeno. Então é algo que realmente empolga, é algo que a gente sai de casa e ainda sente aquele arrepio de estar ajudando as pessoas, de estar praticando. Não é clichê, realmente é algo que a gente vive isso, desde pequeno. Exatamente. Eu estava até conversando com o Camilinha no caminho e falei, né, que o quão gratificante é você acordar e sair da cama para realmente fazer uma atividade prazerosa. O trabalho acaba se tornando ali... secundário, né? Secundário, exatamente. Gente, isso sem dúvida transparece para quem tá do outro lado, viu? Para quem tá vivendo isso, acho que
sentir essa entrega de vocês faz toda a diferença para um treino. Isso é sem dúvida. Vamos aproveitar então o gancho, já que vocês passaram por todas as áreas possíveis aí na educação física, para falar um pouquinho do que é essa diferença, então. O que é o estúdio? Como é que ele se difere, por exemplo, de uma academia ou de um box de CrossFit? Então, com relação a... hoje o nicho, né, de mercado com relação aos estúdios, ele cresce demais, né? Eu acho que com relação à academia, você tem muito mais, né, estrutura, mais aparelho, mas você também não tem tanto cuidado, né, com relação aos clientes. Já um CrossFit é uma atividade onde você tem uma turma coletiva e você faz o mesmo treino. Claro que tem as adaptações, né, de um ou outro cliente, mas você realmente tem ali um propósito de ser uma atividade em grupo, né, o mesmo treino. Já no estúdio, não. A gente tem uma proposta, né, realmente de conseguir ter o máximo de cuidado possível, um ambiente mais familiar, onde você se sente confortável. Isso é super importante. Hoje a gente... sabe que tem muitos clientes que não se sentem, né, à vontade numa academia, não se sente tão familiarizado. E o estúdio é exatamente isso. É a gente tentar o máximo possível fazer com que aquele indivíduo que não sabe sobre método de treino, não conhece sobre mecânica de movimento, né, aquele indivíduo que ele é um pouco mais... como posso falar, com relação à questão precisa mais de atenção, precisa né? mais de atenção, né? De ser realmente mais cuidado. Isso. Ele vai se identificar mais lá no estúdio, né? Então é algo mais sob medida mesmo que vocês fazem lá. Exatamente. É uma experiência. Na verdade, a gente busca que o cliente ele tenha uma experiência muito positiva e entrar lá no estúdio e realmente a gente dá o máximo possível naquela 1 hora. Desde explicar realmente como é que funciona o movimento, o que ele tem feito, com relação à frequência, tudo isso a gente tem que explicar para ele poder também se motivar, né? Então, aproveitando o gancho aí da resposta do Diego, eu acho que essa proposta, a proposta do estúdio, tem crescido muito no Brasil, né? Na verdade, nos últimos tempos. É uma proposta que deixa o aluno mais próximo do professor. O professor fica em contato direto com o aluno, então eu acho que isso já estimula mais ainda, né? É uma proximidade melhor, um cuidado especial, como o Diego falou. Lá no estúdio, desde o bom dia até abrir a porta para o cliente, a gente tem todo esse cuidado especial, servir um copinho de água, servir um café, perguntar como é que tá a família, perguntar como é que tá o filho, tá tudo bem, ter esse cuidado do dia a dia, saber por que a pessoa tá faltando ou o que fez a pessoa desmotivar a deixar de treinar. Então, assim, como eu digo, o Vitali hoje é uma família, né, na verdade, é uma família que quem entra e quem já participa, Camilinha pode até falar pra gente um pouco, é uma família mesmo, é um cuidado, uma proximidade, todo mundo se conhece, além do treino, óbvio, né, que é um treino bem padronizado, algo bem específico, individualizado, né, sob medida, na verdade. E além do treino, isso, é o algo mais. É o algo mais, é a preocupação, é a humanização, é saber como é que tá o ser humano, além do treino de qualidade. Isso que vocês quiseram fazer de diferente, pensando no Vitali? Exatamente. O que acontece? Foi como o Galego estava comentando, né, anteriormente. A gente quer passar o máximo possível de experiência lá dentro para o cliente. E essa experiência foi basicamente, complementando o que o Galego estava falando, o cliente ele tem que ser notado, né? Nas academias, o grande diferencial que eu poderia, né, complementar, qual a grande diferença do estúdio para uma academia é que na academia, às vezes, o cliente ele não é notado. Ele está ali, muitas das vezes, ele deixa de frequentar o ambiente e você não está sabendo do que está acontecendo, do que está se passando. Já no estúdio, não. A gente tem essa proximidade, a gente consegue realmente intensificar com relação à frequência, quando que ele está frequentando. A gente tem todo esse processo com relação à parte de avaliação física, que muitos clientes também que não são identificados, né, com relação... eu tenho aversão a exercício físico. Eles vão e sentem prazer. Não somente pelo exercício. Então, a gente tem que... eu falo muito isso. Eu aprendi, obviamente, muita coisa nesses 15 anos de profissão. E uma das coisas que eu aprendi que um professor meu falava muito com relação ao cuidado que a gente vai ter com o aluno. Então, muitas das vezes, a gente atende um público muito específico, é mãe, né? A gente sabe que as mães sempre têm filho,
dorme mal, né? Então a gente tem que, o máximo possível, tentar humanizar esse questão atendimento. de profissão também, tem muitos médicos também, muitas outras profissões que têm a rotina mais pegada, então a gente meio que humaniza e de acordo com a rotina da pessoa a gente vai... Inclusive, essa era a minha próxima pergunta, saber de vocês, quem que é o cliente Vitale? Rapidinho, só para complementar a pergunta passada, Camilinha, só um segundo. Vai lá. Pelo fato da nossa experiência mesmo, né, de 15 anos de mercado, de trabalhar em academia, em cross, depois a gente vai chegar nessa de como surgiu a ideia do Vitale, mas eu acho que é basicamente isso. Eu conversando com o Diego e entendendo mais ou menos os pontos que, pra gente, como praticante, o que ficava faltando. Eu já fiz cross. Cara, o que tu sente falta no cross? Eu sinto falta de um treino específico, eu sinto falta de, eu tô aqui na academia, por que tu sente falta? Eu sinto falta que às vezes um professor nem se dirige, eu termino de treinar, finalizo o meu treino, ninguém sabe que eu tô aqui. Então acho que é mais ou menos aí o rumo do Vitale. Entendi. E aí, tu queres falar da ideia, então? De como surgiu? Pode começar? A ideia do Vitale? Posso começar? Então, vai lá. Vamos lá. Eu concluo. Uma corrida assim de rotineira, né? Na pandemia as coisas estavam meio paradas aí. E aí, Diego, bora dar uma corrida, vamos dar uma corrida. E aí na corrida a gente teve aquele estalo assim, né? Que depois a gente vai entendendo as coisas e vai vendo que não é estalo, que as coisas realmente tinham que acontecer. E aí a gente pensou, cara, como é que a gente vai fazer, etc. Tenho muitos alunos personal, a gente tá parado, né? Durante a pandemia. E Diego, cara, também tô com bastante aluno, como é que a gente vai fazer? Falei, cara, eu acho que agora seria um tempo, a gente conversando durante a corrida, né? Seria um tempo pra gente realmente pensar, estudar, né, o mercado e ver realmente o que a gente pode estar fazendo para quando as coisas melhorarem, a gente se inserir no mercado. Ainda mais com a questão da pandemia, que a saúde ia dar um boom, né? Então é aquela história, enquanto uns choram, outros vendem lenço. A gente aproveitou um pouco da pandemia para ter esse estalo e pensar, cara, muita gente agora vai querer se cuidar, né? Mais do que nunca, muita gente vai querer se cuidar. Então vamos estar preparados, e aí mais ou menos foi isso. O Diego quer complementar? Exatamente. Complementando o que o Galego tá falando, a gente, na verdade, como muitos negócios na pandemia, né, surgiu de uma informalidade, né? Como o Galego falou, a gente estava numa simples corrida na praia, e cara, onde é que a gente vai levar nossos alunos? E isso basicamente em 2019, né? Tava tudo fechado, e o Goiano, que é nosso sócio, tinha essa sala já, né? Para complementar também, a gente sabe que o Vitale, ele já tem 7 anos, né? O Vitale começou como Pilates, inclusive minha mulher, né, que é a proprietária. E aí, em 2019, surgiu essa ideia, Galego, vamos levar nossos alunos e a gente faz um treino, né? Claro, dentro dos padrões da época, respeitando tudo, né? Com máscara, álcool gel, distanciamento. E a gente levou para a sala que tinha ao lado do Pilates, que é onde hoje, né, é o estúdio. E aí foi pegando, a galera, cara, que maravilha, vocês estão dando umas aulas super bacanas, uma atenção especial a todo mundo. E ali da informalidade foi surgindo o Vitale Box, né? A gente hoje no mercado já tem basicamente 4 anos, né? A gente começou com uma sala pequena, hoje a gente já tem basicamente 4 salas. A gente passou, inclusive, por uma reforma recentemente, todo um processo para que o cliente se sinta muito mais confortável, né, de agora em diante. Então, queria falar também a questão da evolução mesmo do Vitale em si, né? Mandar um abraço aí pro nosso sócio goiano aí que deve estar assistindo a gente. Manda aí, abraço pro teu cunhado, cara. Jogou, valeu. Então, vai ser pai agora. Então, foi uma evolução mesmo. Ele tinha uma sala pequena, né? E aí, aquela história. Quando o negócio realmente é bom, né? A gente foi crescendo com as nossas pernas, devagar, sem passar por processo, sem pular processo nenhum. A gente foi devagar. E hoje, graças a Deus, o Vitale aí, eu acho que é uma referência já é realidade aí no mercado de São Luís. A gente, na verdade, foi o primeiro box, o estúdio, né? Na verdade, estúdio box aí de São Luís, e com alguns padrões bem definidos, foi o que a gente já vem falando aqui durante a conversa, né? Depois também da pandemia, a gente vai falar um pouquinho com relação à pandemia, né, Camilinha? Mas isso aí agregou também muito, porque muitas pessoas que não eram adeptas ao exercício físico começaram a praticar, e são exatamente aquelas pessoas que a gente procura também, que não são familiarizadas com o exercício.
Então a gente vai falar um pouco com relação ao cliente Vitale, né? São essas pessoas que a gente procura também. Isso que eu ia perguntar para vocês, pra gente aprofundar um pouquinho então em quem que é esse aluno, quem é que procura o Vitale, por que procura o Vitale? O aluno Vitale, né, é aquele aluno que ele, como a gente falou anteriormente, ele não se sente tão confortável numa academia, ele não sabe método de treinamento, ele não sabe nome de exercício, ele quer ser realmente bem cuidado. Não se sente bem também na academia. Confortável. Um exemplo, aquele cliente pode ser um cliente mais cheinho, que não se sente tão familiarizado com a academia, pode ser um cliente mais de terceira idade, que necessita de uma atenção mais especial. Então a gente busca muito esse público, né? Um público que realmente precisa ser cuidado, e foi um público que se evidenciou muito mais, né? Depois da pandemia, que começaram a comprar e a aderir muito mais ao exercício físico, que a gente viu realmente na pandemia, que as pessoas que realizavam o exercício físico estavam muito menos suscetíveis a pegar a Covid, né? Então a gente passa isso diariamente. O exercício físico lá, a gente tem principalmente um cuidado em explicar isso diariamente. A gente tem todo um processo de avaliação física. A gente recebe muitos clientes com patologia. Esses clientes são cuidados com uma extrema competência para que realmente eles consigam, no dia a dia, ver essa evolução. Então, completando aqui também o gancho do Thiago, hoje no Vitale, nosso público ele é bem misturado, digamos assim. Desde criança, a gente atende criança a partir de 12 anos, né, Thiago? 12, 13 anos, atende idoso, tem bastante aluno idoso, a gente atende pessoas com patologia, a gente atende inclusive, né, os marombão, né, metido a malhadorzão. Nosso treino, então, dá para fazer, dá para fazer não, na verdade nossos treinos são bem difíceis para a galera que já é treinada. A gente tem atleta que praticante de esporte, de vôlei, de futebol, de natação, que quer melhorar seu desempenho pessoal. Então, assim, eu acho que hoje, o Vitale hoje ele é completo, digamos assim, porque a gente tem uma equipe, né? Uma equipe de profissionais que cada um dentro da sua especialidade, a gente consegue atender esse público que o Thiago falou aí. Então, mais ou menos, eu não gosto de academia, eu me sinto um pouco desprestigiada na academia, eu não sou aquele shape de academia, mas a gente tá lá, a gente tem esse treino específico para você, tem o treino específico também pra galera que já é treinado também. Às vezes o cara chega lá com um pouco de preconceito, olha, não tem um leg 45, um exemplo, não tem um peso tal, não tem, então, mas assim, o tipo de treino que a gente aplica no Vitale, a gente consegue fazer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então, beleza? vocês conseguem atender crianças, vocês conseguem atender a pessoa média, de idade média, conseguem atender o idoso. Uma coisa que eu noto, inclusive aqui na posição de aluna, tem muita gente da saúde lá. Muito profissional de saúde, muito estudante de medicina. Eu acho que isso até evidencia o que vocês colocam. Existe uma preocupação de vocês em entregar um treino seguro. Acho que para quem sabe, por exemplo, o potencial de dano de fazer um exercício errado, essa pessoa vai abraçar o Projeto Vitale. Sim. Exatamente. Então, é interessante também a gente ressaltar muito a nossa equipe, né? A nossa equipe é uma equipe muito homogênea. A gente tem um padrão muito definido com relação a esse cuidado, a questão do exercício, o custo-benefício, né? Eu falo muito isso com relação ao custo-benefício. Às vezes chega um aluno com alguma patologia ou um idoso e não necessita de um exercício mais pesado. A gente tem esse cuidado com relação a essa questão principalmente, né? Como tu falou também, Camilinha, a gente tem o processo todo da avaliação física, onde a nossa equipe passa por um processo de entender o que o cliente necessita, individualizar todo aquele treinamento. A Camilinha está com uma dor no ombro, então todos nós da equipe vamos saber que a Camila está com uma dor no ombro, vamos saber o tipo de adaptação que a Camila necessita. Então isso que é uma equipe, né? A gente está sempre em contato, em comunicação, para que a gente possa realmente... a Camila vai treinar com o Thiago hoje, a Camila vai treinar com o Lucas, a Camila vai treinar com o Hugo, mas seguir o mesmo padrão. Isso que é o importante também, né? Thiago falou aí o que eu ia falar, na verdade. A gente tem que ressaltar a questão da nossa equipe mesmo. A gente está diariamente bem próximo, dia a dia, fora do trabalho. A nossa equipe é realmente bem homogênea.
Então a gente consegue estar se falando o tempo inteiro. Acho que a gente se falo mais com eles do que eu falo, talvez, com minha mãe. Então é isso, a gente tá no dia a dia, então a gente vai passar para vai falar, pô, aluno tal, tá precisando de uma atenção especial. Acho que Diego também é o nosso responsável técnico, ele também tem esse cuidado também com a nossa equipe de falar, cara, a fulano de tal tá precisando de uma atenção melhor, vamos dar. Eu também falo muito, gosto de falar, fulano de tal tá um pouco disperso, tá faltando bastante treino, vamos dar uma motivada. Quando essa pessoa vier, vamos dar um algo mais. Eu acho que é esse cuidado mesmo com a pessoa em si. Então, na verdade, o que eu acho hoje, eu acho que o time é que faz toda a diferença, né? Pra Vitale estar onde ela está hoje. É verdade. A gente tem muito treinamento com relação à equipe, né? Então, a equipe, ela sabe realmente quando o cliente passa por aquela porta de entrada, o que a gente vai oferecer, o que o cliente necessita, né? Um padrão de qualidade. Um padrão de qualidade, exatamente. E a gente é bem chato mesmo, às vezes a gente é bem chato mesmo, e a gente pega muito no pé de todo mundo, de estar o tempo todo simpático, de não ter, preferências por A ou B. Então aluno entrou no Vitale, ele tem que ser bem atendido do começo até a saída. É mais ou menos isso. Isso a gente sente. Isso é fato, viu, gente? Experimenta, inclusive. Bem, vocês falaram de um grupo que eu tenho notado, mas aqui de uma visão leiga, que está cada vez mais presente mesmo nos espaços de treino, que são os idosos. A gente tem visto cada vez mais... Estão dando um show, Exatamente. Isso é sentido lá no Vitale? Vocês falaram que tem essa preocupação de treino. Isso é sentido lá para vocês? Sim, com certeza. A gente tem recebido, né, esse público da terceira idade, é um público que em 2025, só para que vocês possam ter uma noção, são mais de 40 milhões no Brasil, 40 milhões de idosos em 2025. Então é uma população, né, que tem uma independência financeira, necessita mais ainda da atividade física, como tanto, né, na melhoria do físico, né, como também mental, né? A gente sabe que é uma faixa etária já que está perdendo um pouco de massa muscular, né? Tem uma prevenção com relação à osteoporose, artrose. Então isso é super importante, sem contar também a questão mental, né? Que, é super importante, controle antidepressivo, né? Aquilo tudo, né? Que a gente já sabe de coisa decorado, né? E prevenção de hipertensão, prevenção de diabetes, comorbidades em geral. Exatamente. A gente viu, né, que principalmente, né, já voltando à pandemia, o quanto que a atividade física é primordial. Hoje eu sempre falo isso, né? O exercício físico, ele é a pílula mágica, né? Então, as pessoas, elas ainda não conseguiram ter, né, essa reflexão, muitas, né? Muitas já aceitam o exercício físico como remédio. E eu acredito também que futuramente essas outras pessoas que ainda não aderiram vão aderir, porque quem não faz exercício físico está suscetível a ter qualquer tipo de problema, né? E o exercício físico ameniza muito. Eu sou suspeito um pouco a falar desse público, né, de idoso, porque eu realmente sou apaixonado assim por trabalhar com esse tipo de pessoa. Eu vejo muita gratidão neles, assim, porque pra mim, como o Thiago falou, a atividade física é uma pílula mágica. E aí, quando tu consegue despertar isso na pessoa, que tu consegue perceber que tu melhorou o dia a dia da pessoa, a pessoa chega lá no Vitale e fala, hoje eu consegui me levantar da cama bem, hoje eu consegui caminhar, levar meu cachorro pra passear, eu consegui descer a escada do meu prédio. E assim, eles são fantásticos, é realmente especial, eles trabalhar com esse tipo de público. Eles têm um carinho. E outra coisa, eles estão tomando conta, assim, né? Hoje em dia, eles estão dando um show. Eu digo que, eu brinco com os alunos lá do estúdio que eu quero envelhecer do jeito deles, porque a gente fica vendo aí pessoa nova, jovem, e aí uma preguiça de treinar, uma desmotivação. E tu olha pra eles, aquilo ali, ao mesmo tempo te dá um choque, assim. Tu fala, não, tem que fazer alguma coisa, porque eu acho que futuramente, digo até 10 anos, eu acho que o remédio da população é a atividade física. Eu acho que já é. Só quer conscientizar. Exatamente. Eu acredito que em 10 anos o pessoal já tá realmente todo mundo picado aí pela atividade física, porque é fantástico. O mais interessante, só rapidinho, Camilinha, o mais interessante é ver, tipo assim, os idosos, né, esse carinho, foi o que o Galego falou, o carinho que eles têm, né, em troca da gente estar ali com a atividade física, passar para eles, ter esse cuidado.
e gera muita autonomia, né? O que a gente tem que pensar, gera muita autonomia para eles. Tem muita gente que chega lá com dificuldade de fazer funções básicas no dia a dia, né? Movimento essencial do nosso corpo, sentar e levantar, um exemplo. E a gente volta a dar essa autonomia para o cliente, isso é fundamental, né? Ele vai conseguir desenvolver todas as ações do dia a dia dele e isso é fantástico. Isso é dignidade de vida, né, gente? Isso. O que eu converso também com o Diego, a gente quando reúne com a equipe, a gente fala muito. Qual é o nosso propósito? É melhorar a vida da pessoa. Então, lógico que tem muita gente que entra buscando o shape do verão, buscando o bumbum na nuca, óbvio. Mas o que para mim realmente me dá mais prazer de estar hoje na área é mudar a vida das pessoas, realmente. É uma pessoa que tem uma dificuldade, tem uma lesão, uma pessoa que tem uma restrição de movimento. Uma restrição de movimento, uma pessoa que tem um sobrepeso. E tu vê que tu tá mudando a vida da pessoa. Basta a pessoa acreditar no processo. Exatamente. Depois que tu consegue entrar na mente, tudo muda. E para mim, o que me dá mais prazer de trabalhar lá são esses clientes. Óbvio que a nossa família é muito grande, né? Muito grande, extensa. Mas é o que realmente ainda me move, assim, no dia a dia de acordar às 5 horas e partiu. Então, eles estão dando um banho nos novinhos. É isso que eu tô ouvindo aqui. Mais disposição, pelo menos, eles têm. Justo. Pessoal, então, vamos aproveitar esse gancho que vocês colocaram. Vocês até deram uns spoilers já sobre a conscientização pro exercício. Vocês falaram da pandemia, de como que foi o processo. Inclusive que o projeto do Vitali, da maneira que ele é concebido hoje, nasceu nesse período. Foi, de fato, algo de antes e depois? Vocês sentiram que depois da pandemia mudou a relação das pessoas com a atividade física? O papel da atividade física na vida das pessoas? Isso é fato? Vocês sentiram isso? Assim, eu como praticante mesmo da atividade física, eu percebo uma mudança positiva demais. Óbvio que a pandemia não foi algo que a gente tem que agradecer, né? Mas muito pelo contrário. Mas assim, voltado para o aspecto da saúde, eu acho que serviu um pouco de estalo mesmo, da pessoa perceber que a atividade física é fundamental justamente para tornar o ser humano mais forte para algo que pode vir a acontecer ou para algo que aconteceu e a gente conseguiu superar mediante, né, o corpo humano tá mais forte. Então, a atividade física, inúmeros benefícios, né? Mas com a pandemia eu percebi que realmente foi um boom. Assim, eu não gosto muito de dar exemplos, mas as academias hoje, assim, de bairros, academias de rede em geral, estão todas cheias. E o Vitali, a gente tem essa preocupação de dar saúde de uma maneira mais exclusiva, né? Então, acho que basicamente foi isso. Muita procura. Muita gente querendo se cuidar e eu sou a favor da pessoa se cuidar de qualquer maneira, nem que seja numa corridinha na rua. Eu quero fazer um crossfit, faça seu crossfit. Eu quero fazer o futebol, faça. Então, assim, eu acho que tem inúmeras maneiras da pessoa se cuidar hoje em dia e, sem dúvida, o Vitali é a melhor, né? Mas tem eu sou a favor da atividade mesmo no geral. Assim, eu sou um defensor mesmo bem rígido. Na verdade, né, a pandemia foi um marco, né? Foi um divisor de águas onde a gente percebeu que as pessoas visavam muito estética e passaram a pensar na saúde, né? Então, a partir desse momento que a gente viu que o exercício físico, né, ele é primordial para melhorar todos os fatores, principalmente as doenças crônicas, né, hipertensão, diabetes, enfim. Então, a população ela teve, na verdade, mais informação. O que aconteceu durante a pandemia, que pra gente foi maravilhoso, né? Pra gente, nós profissionais de educação física, as pessoas começaram a entender aquele processo, que era primordial ter saúde através do exercício físico. Então, com relação também à pandemia, e o exercício, falando mais até do exercício físico, é primordial na saúde mental, né? Então as pessoas, elas conseguiram entender isso. Foi um marco realmente porque elas viram que é prevenção. É uma pílula de 30 a 40 minutos, 1 hora do seu dia, que vai amenizar vários fatores. Uma depressão. Você vai no psiquiatra, hoje o psiquiatra, ele passa, antes do remédio, ele passa o exercício físico. Então, as pessoas começaram a ter essa noção de, realmente o exercício físico, ele salva a vida.
Pô, né? tocou numa tecla aí que é realmente fundamental, né? Inclusive hoje, nos dias atuais, pós-pandemia também, a questão da saúde mental, né? Acho que tem que ser algo que tem que andar lado a lado com a saúde física, a saúde mental. E o que a gente pode perceber, que o Thiago falou aí, que realmente hoje em dia a gente acho que cresceu demais, eu não sei falar dados específicos, mas cresceu demais a procura, né? Acho que por conta da pandemia também, pessoas que querem também cuidar do lado mental, tá? Então tá bem atrelado, entendeu? Acho que é muito importante, como o Thiago falou, a consulta hoje, quando tu chega, a atividade física já está diretamente ligada. O médico ou o psicólogo, ele já meio que entrelaça os dois, entendeu? Então acho que foi uma tecla bastante importante aí que o Thiago tocou, que é a saúde mental. Então, físico e mental tem que estar lado a lado, então se cuidar tanto da parte física, cuidar da cabeça, fundamental. E a atividade física serve como uma terapia também, né? Uma terapia. E a título de curiosidade aqui, quando a gente vai instituir, por exemplo, um manejo para hipertensão, primeiro passo, hábitos de vida. E às vezes, dependendo da adesão da pessoa, a gente nem entra com remédio. Fica só nos hábitos de vida. Então, a boa alimentação e a atividade física. Então, vocês estão certíssimos. É um remédio. Tanto, né, que a gente tem inúmeros alunos, foi o que tu tá complementando, né? A gente tem vários alunos que chegam ali com os exames, as taxas tudo alteradas, e com 3, 4 meses as taxas estão todas regularizadas. Isso é a pílula mágica, nada mais que isso, né? Justo. É outro público também que me fascina também, mas é que eu já falei, né? A questão do mudar a vida. Eu percebo lá no estúdio pessoas que realmente precisam de um cuidado mais próximo. Tu vê que a pessoa entra meio triste, cabisbaixo, não fala muito, e eu já quero logo me aproximar, eu já quero pra pessoa perceber que realmente a endorfina é o que vai fazer ela sai de lá, tipo, rindo, entendeu? E, pô, isso pra mim é a motivação, é sensacional. E sem contar, né, a autoestima, né, a autoestima, falando da autoestima, a gente vê, né, nas pessoas, pô, depois de um tempo, aquela mulher que chegou um pouquinho mais cheinha, já tá com uma autoestima mais elevada, já tá se cuidando mais. Então, isso ali, a gente vê todos esses benefícios que o exercício físico traz. É muito bom. Né? Tanto na parte estética, tanto na parte de autoestima, tanto na parte de cuidado realmente com relação a tudo, né? Todos os fatores, né? Então, a gente tenta priorizar o máximo possível e, através disso, a gente consegue conversar com os clientes, né? E passar isso para eles, né? Que muitas das vezes falta isso, é o diálogo, né, nas academias. Perfeito. Só complementando, eu acredito que o papel da gente é divulgar o benefício da atividade física. A gente estudou para isso, então não é só chegar lá 3 de 15, 3 de 20, 4 de 10, falar, conversar mesmo, falar como é que tá o teu dia fora daqui, para estar se cuidando. Então acho que esse é o papel da gente, é expandir a atividade física aí para todo mundo saber que é um pouquinho amigo, um pouquinho psicólogo. É um pouco de tudo. Um pouco de tudo, é o completo. Exatamente. Gente, muito bacana saber mais sobre coisas que eu sequer sabia, mas muito do que vocês falaram a gente sente na hora de botar o pezinho lá, esse engajamento da equipe de vocês, essa coisa de se sentir acolhido, essa atenção aos detalhes. Eu, como cliente, posso falar que é uma coisa que de fato transparece para quem tá aqui desse lado. Inclusive, entrando agora no Vitali, vocês tiveram uma expansão. Isso foi só de procura? Como é que foi isso? Porque tá lindo, o Vitali tá lindo agora. É um projeto novo, né, Camilinha? A gente já tinha essa ideia, né, há algum tempo, né? E a gente, em consenso, falou, cara, chegou a hora, eu acho que tá na hora do Vitali ganhar uma nova cara, mais moderna, mais amplo, né, mais confortável para todos os clientes. A gente tem, né, o estacionamento privativo, que isso faz total diferença. Para aquele horário, dependendo do horário que você for treinar. Exatamente, o cliente para na porta, né? A gente tem também todo o processo de vestiário, tudo isso, né? Exclusivo para os clientes Vitali. O nosso estúdio é super bem localizado, fica próximo de todas as escolas do Renascença, né? Dom Bosco, Crescimento, Maple. Então, a gente tem muita mãe, muito pai que deixa a criança na escola e depois vai fazer a sua atividade física. E falando da estrutura, né? A gente, obviamente, melhorou, né? A gente está bem mais confortável agora, mais amplo, isso gera mais tranquilidade ao cliente, né? Todos esses fatores que a gente sempre pensou, né? Na verdade, o que a gente pensou lá atrás
Claro que a gente for desenvolvendo isso tudo, é um processo, né? Ninguém cresce do dia para a noite, sem entender que tem um processo no meio para respeitar, né? E um tijolinho de cada vez. Então a gente está crescendo, a gente tem alguns pensamentos futuros, isso eu não vou revelar aqui, não vai dar né? spoiler. Não vou dar spoiler. Próximos capítulos, mas eu acho que no final das contas chega a ser gratificante. É o local de trabalho, a gente está todo dia ali para fazer o nosso melhor. Então, falando de reforma aí, eu vou garantir meu final de semana aí lá em casa, né? A arquiteta que fez nosso projeto, que realmente entendeu, né? Entendeu a mensagem que a gente queria passar. Mozão! Valeu! Lara Serra aí. Ela realmente entendeu legal como é que seria a proposta, até porque ela também treina lá no Vitale, então ela já sabe mais ou menos como é que... Qual que é a demanda? Como é que é a demanda. Eu acho que tudo isso, eu acho que o Vitale é um conjunto de fatores. Eu acredito que todo mundo que está lá dentro, você tá apresentando, tá sendo a nossa entrevistadora, treina com a gente. Lara, minha namorada, fez o projeto, o Goiano, que é cunhado, que é da família de Diego, a Jamila, que tá lá no dia a dia, são nossos amigos ali. Então, todo mundo, o Vitale é isso, é um puxando o outro, um ajudando o outro. E é essa mistura que deu o Vitale, né? Na verdade, foi o que tu tá falando, galera. É um ambiente familiar que ele vai além, né, ali do ciclo da família. Ele passa para os amigos. Então, os amigos, eles se sentem ali naquele ambiente. Eles chegam lá, pô, eles tem o cafezinho, aquele momento do cafezinho. Aí bate-papo ali no puff. Tudo isso parece que a pessoa tá na sala da sua casa. Isso. Então chega a ser muito verdade. Prazeroso. O cara ir pra lá, verdade. Ele chega, conversa, toma um café, senta no puff, resenha, fala besteira. Tem gente que passa a tarde lá, não? Tem gente que passa a tarde todinha lá. Eu não vou nem falar os nomes aqui, senão vai ser uma lista muito extensa. A gente vai ficar até amanhã. Mas assim, falando sobre esse diferencial do Vitale, eu acho também outra coisa bacana. Pô, tô precisando de um advogado. Cara, fulano de tal, aqui treina com a gente. Cara, tô precisando de um médico tal, fulano de tal, que treina com a gente. Cara, tô precisando de um psicólogo, fulano de tal, que treina com a gente. Então, a gente tá sempre, todo mundo ali pertinho no dia a dia, isso eu falo com propriedade, a gente faz isso mesmo lá. Sim. A gente fala, cara, vamos lá na, sei lá, escola de fulano de tal, que treina com a gente, conversa lá dentro com ele, vou te passar o contato. Então, acho que é isso aí. Já faz o network. Entrou no Vitale e ganhou seu network. Exatamente. Meninos, que prazer enorme estar aqui com vocês para tirar essas dúvidas, pra gente bater esse papo que eu acho que foi super esclarecedor. E para quem está nos acompanhando, com certeza vai ser também. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. E deixem uma palavrinha para quem está aqui acompanhando esse primeiro podcast, Vitale. Camilinha, primeiro eu queria agradecer de novo aí, porque eu sempre pequei muito nesse aspecto de comunicação, né? Eu sempre fui um pouco bloqueado com isso e eu me senti muito à vontade hoje, inclusive... Se tivesse mais meia hora, 1 hora, 2 horas, eu ficaria aqui falando. Eu queria agradecer mesmo de coração. Então, isso pra mim foi uma missão quase que impossível que foi superada, graças a Deus. Nossa, nem parece, nem pareceu. Obrigado. E passando a mensagem pra você aí, nosso aluno, queria agradecer de coração, nosso aluno, você que já treina com a gente, obrigado por acreditar no nosso trabalho, você que tá há bastante tempo com a gente. Muito aluno tá com a gente desde o começo, Camilinha. Desde quando a gente era uma sala... Bem pequena, então isso é gratificante demais. Eu queria agradecer a confiança de vocês, que se Deus quiser isso aí se perdure por mais tempo, vocês com a gente aí acompanhando nossa evolução. Não vou dar spoiler, mas vem muita coisa boa ainda aí do Vitale, se Deus quiser. E aos alunos que não conhecem, queria convidar vocês para fazer um experimental, bater um papo com a gente, comigo, contigo, professor Hugo, professor Alexia, professor Lucas, professor Felipe, Jô, tá todo mundo lá, Goiano, todo mundo à disposição para esclarecer qualquer dúvida, tá? Até porque ali no Vitale não tem dúvida, chegou, é bem claro, todo mundo entende tudo, então é basicamente isso. Quer mandar um alô aí? Chegou a reta final, cara, já tô ficando triste, eu tenho que confessar, esse bate-papo foi super prazeroso. Vamos marcar mais. Esse foi só o primeiro podcast, Vitale. Eu vou até me alongar um pouco mais agora nessa reta. Primeiro, né, já deixar meu agradecimento mais uma vez
Camilinha, né? Já conheço Camilinha há muito tempo, né? Desde o Reino Infantil, 7ª série. Vamos falar de idade não, vamos falar de idade não. Estamos ficando velhos, né? Mas que bom que a gente tem um exercício a nosso favor. Tá todo mundo com cara de 20 anos. Isso aí. Mas, cara, a gente falou sobre tudo, né? Sobre estrutura, sobre cliente, tipo de cliente, os serviços prestados. Mas eu queria deixar 2 recados só nessa reta final, né? Que o primeiro são 2 mentores, né? Que eu sigo. O primeiro que sempre falava isso, care, cuidado. Então, o cuidado com o aluno, ele é primordial. Então, é você entender aquele dia a dia, se o cliente está num dia estressado, se o cliente ele vem, se uma mãe dormiu mal na noite anterior por causa de um filho pequeno. Então, você tem que ter todo esse processo ali dentro. Se colocar no lugar mesmo. Se colocar no lugar para poder entender o dia a dia do cliente e passar o treino de acordo com aquela necessidade. Segundo ponto é o relacionamento. Eu acho que depois de 15 anos, né, nessa área, eu acho que eu vejo que, além desse cuidado, o relacionamento é primordial. Foi o que o Galego estava até falando anteriormente, a gente tem médicos, tem psicólogos, enfim, a gente está ali naquele ciclo sempre indicando um ao outro. Mas o relacionamento, né, ele faz parte do exercício físico. Então, enquanto... Se relacionar, né? Então, enquanto as pessoas elas não entenderem isso, que o exercício não obviamente, o sentido dele é a estética, o sentido dele é o bem-estar, o sentido dele é o autocuidado. Mas o bem-estar envolve, né? A gente tem que... Relacionamento. É primordial esses 2 pilares, né? Que é o cuidado e o relacionamento. E isso é que o Vitali prioriza. O Vitali prioriza cuidado com relacionamento. E a gente vem, né, nesses 4 anos passando por isso, obviamente tendo transformações, né, mudando alguma logística ou outra, sempre em prol de melhorias, né? A gente teve melhoria estrutural recente, mas também teve melhorias com relação à equipe, chegaram novos professores e a gente está sempre em busca, né, claro que de uma evolução dia após dia. A gente está localizado ali em frente à Escola Crescimento, né, na Rua Mitra. É uma galeria, essa galeria tem estacionamento privativo, é bem tranquilo de chegar, é muito sossegado, você vai ser super bem tratado da melhor forma possível, seu filho, você, sua mulher, sua esposa. E é isso, eu queria deixar esse recado, agradecer também imensamente todos os nossos clientes, né, que já estão conosco há muito tempo. Quem entra lá não quer mais sair, infelizmente. A galera fica viciada, passa lá 3, 4 horas do seu dia. Verdade, rapidinho, só te interrompendo, pra já completar. Eu recebi um direct hoje de uma pessoa que teve que se ausentar do Vitali. Ela me mandou um áudio e falou: cara, tem uma droga aí no Vitali que eu ainda não consegui. E eu ainda tô tentando... a fórmula mágica do Vitali. Tô tentando me afastar, mas eu não consigo. Então, acho que a droga do Vitali. E nós temos horários de 6 da manhã, né, às 21 horas, atendimento extremamente personalizado. A gente vai realmente saber o que você necessita, fazer avaliação física, entender o seu dia a dia, a sua rotina, para aí sim mapear e fazer um planejamento em cima do que realmente você necessita, né? Eu super amei esse podcast, gostei demais de estar com vocês. Muito bom. É uma conversa, eu tava até ansioso, né, por chegar esse momento, mas eu falei, vou relaxar, né, eu falo disso o dia todo, toda hora, 100%. Há 15 anos, eu também pensei isso. Há 15 anos, então só queria agradecer mesmo, meu sócio Galego, por estar aqui hoje. Esse é só o primeiro podcast Vitali, vai ter outros, né? Outros com outros temas mais interessantes. Eu já penso em vários já tá com o roteiro, né, na cabeça. E Camilinha, só agradecer mesmo, de coração. Você é maravilhosa, foi super gostoso e prazeroso esse bate-papo. E também tem que treinar, viu? Não vem só agora. Não, pega agora leve, tu virou apresentadora, Oficial. Eu fico muito honrada. Gente, eu tô certa de que a gente pode esperar grandes coisas do Vitali daqui pra frente. Vocês já viram que os meninos deram um spoiler sem revelar muita coisa. Pra quem tá aqui com a gente, eu espero que você tenha curtido esse bate-papo. Foi um prazer fazer parte. E se você quer conhecer a estrutura do Vitali, quer conhecer melhor, quer marcar uma experimental, tirar suas dúvidas, você pode seguir o Vitali no @VitaliStudioBox, esse S é mudo, lá no Instagram. Você vai ser super bem atendido, vai conseguir conhecer de perto essa estrutura de que a gente tanto falou aqui, tá bom? É para te auxiliar nessa retomada a uma vida saudável, uma qualidade de vida, além da questão estética, a isso que os meninos falaram, a qualidade de vida.
Eu acho que é isso. Vocês querem dar mais uma última palavra? Eu queria ficar o dia todo, mas eu acho que já vai ficar chato, né? Não, Então a gente até a próxima, gente. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.